Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é o estudo bíblico, que tem como tema a palavra vivificante. Antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos aqui para o estudo bíblico. A palavra vivificante. E a pergunta de número 1, qual é a natureza da palavra de Deus? Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que diz aqui. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma, e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamento do coração delas. Então, nós entendemos aqui em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eterna. Ela nos converte. Então, meus queridos, a palavra de Deus tem que habitar em nossos corações. Pergunta de número 2. Como são descritas as palavras de Deus? Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Capítulo 7, verso 38. Que diz aqui. Foi Moisés que esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Então, Moisés, o que ele fez? Ele transmitiu o que Deus passou para ele no Monte Sinai e ele transmitiu para o povo de Israel as palavras vivas que Deus tinha falado para ele no monte. O que declarou Cristo sobre suas palavras? Pergunta de número 3. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que o Espírito de Deus é vida. É o Espírito de Deus que dá a vida. Pergunta de número 4. Que testemunho Pedro deu a respeito das palavras de Cristo? Qual foi o testemunho de Pedro? Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 68. Vamos aí. Olha o que disse Pedro. Olha o testemunho que Pedro deu. Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Então, esse foi o testemunho que Jesus deu de Cristo. Pedro falou assim: as palavras que o Senhor tem são de vida eterna. Então, as suas palavras, Senhor, são de vida eterna. Elas dão vida, elas são vida para nós. Então, as palavras de Jesus têm que ser vida para nós. Esse testemunho que Pedro deu tem que ser o nosso testemunho hoje. Pergunta de número 5. O que Cristo declarou dos mandamentos de seu Pai? O que Cristo declarou? João 12, capítulo 12, verso 50.
Evangelho de João, capítulo 12, verso 50. Vamos ler. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então, Cristo declarou que os mandamentos de seu Pai são vida. É vida eterna. Que lição, pergunta número 6, que lição encerrava o ato de Deus em alimentar o povo de Israel com maná? Vamos aí abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, no Velho Testamento. Capítulo 8, verso 3. Olha o que diz aqui. Ele os deixou passar fome, e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Então o que Deus quer dizer aqui? Que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Disso viverá o homem. Então Deus disse isso, que nós temos que ter a Bíblia como um pão, como um alimento espiritual. Você tem que se alimentar da Bíblia. Pergunta de número 7. Como Jesus interpretou esta lição? Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, os versículos 32 e 33. Vamos lá no Evangelho de João, Novo Testamento. João, capítulo 6, verso 32 e 33. Olha o que disse aqui. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão dos céus? Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Verso 33. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então quem que desceu do céu? E quem que deu a vida ao mundo? Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Esse pão da vida é o quê? É a Bíblia Sagrada. É o alimento que nós devemos nos alimentar a cada dia. A Bíblia é um nível espiritual. Antes de nós entendermos a Bíblia, temos que orar, pedir orientação de Deus. Pergunta de número 8. Em explicação adicional ao significado desta lição, o que declarou Jesus de si mesmo? Aí no mesmo João capítulo 6, verso 35. Jesus respondeu, olha como a Bíblia responde. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então é isso que Jesus disse. Jesus é o pão da vida. A Bíblia é o pão da vida. A Bíblia é a água viva. Quem que é a água viva? Jesus. Quem que é o pão da vida? Jesus. Então nós temos que nos alimentar da Bíblia Sagrada. Pergunta de número 9. Que benefícios resultam de comer esse pão da vida? Abra no Evangelho de João, capítulo 6, o versículos 57 e 58. Olha o que diz aqui. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida assim. Também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Então Jesus disse isso. Quem comerá deste pão viverá para sempre, declarou Jesus. Então nós temos que nos alimentar deste pão. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus, quando voltar aqui,
Ele vai nos dar a vida eterna. Jesus tem as palavras da vida eterna. Por isso que nós temos que nos alimentar deste pão. É este pão que nos dá vida. Pergunta de número 10. Que exemplo é relatado de alguém que se alimentou do verdadeiro maná? Jeremias, capítulo 15, verso 16. Vamos lá para Jeremias, capítulo 15, verso 16. Que diz aqui na Bíblia: Tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Jeremias disse: ó Senhor, eu sou teu, e as tuas palavras me encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Então, quando nós nos alimentamos desse alimento espiritual, o nosso coração enche de alegria e de felicidade, como encheu o coração de Jeremias. Tem que encher o nosso coração também. Esse é o verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo, que ele veio a esta terra e morreu por nós. Pergunta de número 11. Que nome é aplicado a Jesus como sendo a revelação do pensamento de Deus na carne? Depois nós vamos ler João capítulo 1, verso 1. Depois nós vamos ler Apocalipse 19, verso 13. Mas primeiro vamos ler João capítulo 1, verso 1. Diz assim: a palavra da vida. Quem que é a palavra da vida? Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 1 de João, verso 1. No começo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Qual que era a palavra que já existia? Jesus. Ele estava no começo com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu vou ler o verso 2 para vocês entenderem melhor. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Então, desde o princípio, desde o começo, a palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus, desde o princípio. Vamos para Apocalipse 19, verso 13. Apocalipse 19, verso 13. Olha o que diz aqui. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Então quer dizer, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então quem que é o Verbo de Deus? É Jesus. Quem que estava no princípio com Deus? Jesus. Então Jesus, ele é o Verbo. Esse Verbo que desceu à terra, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Verbo que morreu por nós, é o Verbo que deu sua vida. Esse Verbo que é Jesus é o pão da vida, a água viva, que tem as palavras da vida eterna. O que estava no Verbo? Que nem eu falei, o Verbo é Jesus. O que estava no Verbo? João capítulo 1, verso 4. Vamos entender João capítulo 1, verso 4. É a pergunta de número 12. João capítulo 1, verso 4. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Então, nós temos a Bíblia hoje. A palavra era a fonte da vida é Jesus. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas.
Então a Bíblia é luz para nós hoje. É luz para todas as pessoas. Como está escrito em Salmos 119, verso 105. Vamos ler esse passagem para vocês entenderem. Salmos 119, verso 105. Olha quem que é a luz. Ó, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Como que diz aqui na Bíblia? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é a luz do mundo. Jesus é essa luz que nos ilumina. Jesus, ele é a água viva, o pão da vida e a luz do mundo. Pergunta de número 13. Como é, portanto, Jesus chamado também? 1 João lá nas cartas, 1 João, lá no Novo Testamento, 1 João, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Estava escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, nossas mãos tocaram nela. Então, Jesus é chamado do quê? Do verbo da vida. Então, quem que apalparam Jesus? Quem que tocaram em Jesus? Os discípulos, quando estavam com ele. Os discípulos viram Jesus. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos viram ele, tocaram nele. Os discípulos andaram com Jesus. Os discípulos viram os milagres que Jesus fez. Olha só o privilégio que esses discípulos tiveram. E a Bíblia está aqui para nós hoje. Nós não vimos os milagres que Jesus fez, mas está escrito na Bíblia. Nós temos que ter fé e acreditar nesses milagres que Jesus fez. Pergunta de número 14. Por que os judeus não encontraram a vida nas Escrituras? Por que os judeus não encontraram a vida nas Escrituras? Porque os judeus, eles não examinavam as Escrituras. Os judeus, eles viam os milagres que Jesus fazia, escrito nas Escrituras. Os judeus viram Jesus, mas eles não quiseram crer em Jesus. Os fariseus não criam em Jesus. Viam os milagres, mas não criam. Olha o que diz aqui em São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Quer dizer, eles não aceitaram a Cristo. Mesmo os judeus, vendo os milagres que Jesus fazia, eles não criam em Jesus. É o que acontece hoje. Tem muitos que veem na Bíblia os milagres de Jesus, mas não creem que está escrito ali. Tem muitas pessoas assim. Pergunta de número 15. Que constitui uma parte da experiência cristã? Vamos para Hebreus 6, verso 5. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 5. Olha o que diz aqui. Olha que já está escrito aqui. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Então, eles provaram a boa palavra de Deus.
e os poderes do mundo vindouro. Como a pergunta 10. Achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, a palavra de Deus, a gente tem que comer a palavra de Deus. A gente tem que entender a palavra de Deus, se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Assim nós não teremos fome da palavra de Deus. Nós não teremos sede da palavra de Deus. Ali você vai encontrar o pão da vida, que é Jesus Cristo. É esse pão que nos alimenta. Pergunta de número 16. Ao designar a Pedro seu trabalho vitalício, que instrução lhe deu Jesus? Jesus lhe disse: apacenta, alimenta as minhas ovelhas. João 21, verso 17. Então, o que nós temos que fazer hoje? Alimentar as ovelhas, os irmãos da palavra de Deus. Vocês, falar de Deus para eles, alimentar eles, apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. A última pergunta, a pergunta 17. Que recomendação apostólica indica o modo pela qual essa ordem deve ser obedecida? Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e de seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensina com toda a paciência. Então Jesus, quando ele voltar aqui, ele vai julgar os vivos e os mortos. Isso vai acontecer. É o julgamento. Então, nós temos que corrigir quem está no erro, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina, com toda a paciência. Nós temos que ensinar os irmãos que vai acontecer esse julgamento. Ainda não aconteceu. Os vivos vão ser julgados, os mortos também. Então, nós temos que ensinar isso para as pessoas, porque elas não sabem. Então, esse foi o estudo de hoje, a palavra vivificante. Nós temos que entender que a palavra de Deus é viva. Tem que estar em nossos corações. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações e que vocês tenham uma boa semana.